Fala galera, tudo bom? Bem-vindo aqui ao canal, Hugo Leonardo. Hoje a gente vai fazer uma análise desse edital do Banco do Brasil 2021. É um edital que está dando o que falar pelo número de vagas e muita gente querendo começar a estudar para concurso, está querendo mirar nele, então eu vou fazer essa análise realmente completa do edital, as principais informações e no final, uma surpresa, como a gente vai trabalhar nos próximos meses até o dia da prova. Então, já deixa o like aqui, já bota, compartilha, manda para todo mundo para o YouTube entender que isso aqui realmente é um material de qualidade. Então, bora lá, vamos para a análise desse edital. Diminuir aqui a tela, jogar aqui para o canto. Então, beleza, aqui eu marquei com destaque as principais informações que você vai precisar ver no edital, tá? Então, tá aqui o cargo, ele é dividido em duas etapas. É uma etapa de caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa, que é a redação, ela só elimina, e isso vai ser fundamental. Só antes de começar aqui, só para dizer, eu vi alguns vídeos na internet aqui com análise de edital e eu queria até conduzir as pessoas para assistirem esses vídeos, para poupar meu tempo, né? Eu estava em viagem quando saiu o edital e todo mundo saiu gravando o vídeo e tal. Só que eu assisti três vídeos de três pessoas assim bem famosas e esses vídeos não senti que foram completos, né? Tinha algumas informações interessantes, mas não foram completos. Por isso eu decidi gravar esse vídeo. Realmente é um trabalho adicional que eu estou fazendo, mas vai acrescentar muito valor para vocês, porque aqui a gente não vai só ler o edital, a gente vai também indicar como você vai trabalhar isso, especialmente se você for um iniciante que não sabe nada, né? Não sabe por onde começar. Então esse vídeo é para você também. E se você que já tem um tempo de caminhada, também assista o vídeo porque a gente vai dar umas dicas e pode ser muito útil para você. Então vamos lá. É uma prova dividida em duas etapas, basicamente duas etapas. Né? A gente tem aqui a prova objetiva e a prova de redação. Outras etapas são questão de declaração de candidatos negros, pardos e procedimentos médicos. Mas a prova mesmo é aqui, primeira e segunda etapa. Então vamos lá, o que, que interessa aqui? Importante, tem vaga pra caramba? Tem. Só que as vagas são divididas por regiões. E o anexo 1, que a gente vai ver depois, diz como são as opções de regiões. Ou seja, você tem que escolher onde você vai querer trabalhar. Então, aquelas 2.000 vagas não são, na verdade, 2.000. Você vai estar concorrendo por, no máximo, ali 60 e poucos, dependendo do lugar. Se for um lugar que está precisando de muita gente. Isso é importante para você traçar uma estratégia. Tá? Vou falar isso lá na frente. E tem um cargo que é o escriturário de TI. Ele é exclusivo para Brasília. Então, quem for da área de TI, ele vai ter que escolher Brasília, não tem outra opção. O anexo 2 vai tratar das vagas, como é que vai estar lotado e tudo mais. Então vamos lá, informações importantes aqui. Quem está organizando essa prova é a banca Fundação Sesgran Rio. Então é importante você saber disso para você ir lá nas provas da Sesgran Rio e ver como que são as provas, como que é o estilo dessa banca. Prazo de validade do edital, 1 ano, prorrogável por mais um. Então é um edital com prazo bem curto por o número de vagas que ele tem, né? Isso sinaliza que o banco vai chamar, muito provavelmente, ele tem que chamar quem está dentro das vagas e quem está no cadastro de reserva ele tem uma expectativa de ser chamado. Então, tendo um prazo de 1 ano prorrogável por mais um, já fica ali com um pequeno receio. Em razão da pandemia, pode ser que a data seja alterada, tá? Beleza? Aqui é um informativo. Então, vamos ver o cargo. Primeiro, vem o cargo de chamado escriturário, que é conhecido como agente de tecnologia e agente comercial. Remuneração, R$ 3.000. Geralmente essa remuneração aqui é a grana que você recebe, mas aí vem os aditivos, né? Vem algumas coisas como auxílios e tudo mais. Então, provavelmente esse valor sobe. Eu vi em alguns lugares falar em torno de 4.000, 4.000 e pouco. Tem participação nos lucros e tudo mais. O que é requisito básico? Ensino médio, conclusão do nível médio. Então, assim, é muito legal porque isso abre portas para você que está começando agora, ainda não está formado e já quer começar já por ganhar R$ 3.000 ou até mais sem estar formado já é muito bom. Ainda mais na situação que a gente está agora. Aqui ele vai descrever os principais papéis do escriturário e a jornada de trabalho é de 30 horas semanais. Vantagens aqui: participação nos lucros, já tinha falado, né? Os resultados.
ajuda alimentação, vale transporte, auxílio creche para quem tem filho, auxílio a filho com deficiência, programa de educação e capacitação. Isso é muito interessante, tá? Você poder se capacitar no órgão e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional, ou seja, você pode galgar outros, não sei se lá são cargos, mas você pode galgar posições melhores que vão te proporcionar um ganho maior. Classificação e aproveitamento. O candidato será classificado por micro-região e macro-região. Então eles pegaram, dividiram o Brasil em regiões, né, por estado, dentro dos estados dividiram em regiões, que são essas macro-regiões, e dentro das macro-regiões tem as micro-regiões. E me parece que você vai escolher a micro-região que você vai querer trabalhar. Porque se eles fazem uma seleção nacional, aí o caboclo que mora em São Paulo passa num concurso lá no Amapá. Provavelmente ele não vai querer. E aí ia bagunçar toda a seleção. Então eles já fizeram assim, ó, você escolhe onde você quer ir e não tem como chorar, não tem. Aqui você vai optar e não tem para onde correr, tá? Lembra de depois você vai ler tudo isso aqui. Eu estou passando só os principais pontos. Requisitos das condições para admissão no cargo. Novos concurseiros, verifique esse item de requisitos e condições. Tem questão de obrigações eleitorais, militares. Então, se você está fazendo a prova pela primeira vez, dá uma conferida aqui. Idade mínima 18 anos e tudo mais. Se você já está há muito tempo estudando, você já sabe basicamente quais são as exigências. Das reservas de vagas. Então, tem algumas vagas que são reservadas para pessoas com deficiências. Aí tem uma lista de critérios de como são essas pessoas, quais tipos de deficiências são aceitas. Então, se você tem algum tipo de situação aí, você pode dar uma olhada nisso. De repente você tem uma visão monocular e não sabia que isso era considerado pessoa com deficiência, entre outras. Deve ter em algum lugar aqui uma lista dizendo quais são esses casos que são aceitos. E tem também vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, né? Isso aqui eles passam por uma avaliação, né? É uma coisa muito duvidosa você avaliar se a pessoa é ou não negra e tal. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas se você for fazer dentro dessas cotas, já saiba ler aqui o que é necessário, como é que funciona essa autodeclaração. Eu não vou me estender aqui para não causar muita polêmica. Vamos lá, das inscrições. Então, importante, né? O candidato, no momento da sua inscrição, você vai selecionar a unidade da federação, a macro-região e a micro-região e a cidade de realização das provas, tá? Então, uma vez que você selecionou isso, não tem como mexer. Então, assim, fica de olho se de repente você mora tipo numa região com muitas opções e você não se atrapalhe achando que o lugar que você vai fazer a prova é o lugar que você vai trabalhar. Então veja bem lá no site da Sesgran Rio no momento da inscrição isso, para você não se frustrar, de repente fazer uma prova para o lugar errado e tal. A inscrição começou agora dia 24 de junho e vai até 28 de julho. Então um tempo muito grande, mas não deixa para a última hora, galera. É R$ 38 só a inscrição, tá bem barato em relação às provas que tem acontecido. Vamos lá, vamos entrar aqui agora nos trâmites, nos detalhes aqui desse edital aqui altamente desejado pelas pessoas, né? Então vamos lá, a seleção vai ser feita em duas etapas. A prova objetiva é a primeira etapa e a redação é a segunda etapa. A redação só elimina, a redação não classifica. Na maioria das provas a redação ela também classifica e você consegue subir ou diminuir na sua pontuação. Então aqui a redação é só eliminatória, mas não é para brincar, tá? Vou falar lá na frente, não é para brincar com a redação. Então vamos lá, a gente está vendo aqui o agente de tecnologia, que é a galera da TI lotada aqui, que vai ser lotada aqui em Brasília. A primeira etapa vai ser então prova objetiva, são 70 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos. E aí eu vou detalhar isso aqui para você quando eu falar do seu ciclo de estudos, que eu vou fazer uma sugestão de ciclo e você adeque ou faça como você quiser. Aqui ele coloca o tanto de questões, são 10 questões de língua portuguesa, e o valor de cada questão, ou seja, o peso. Ou seja, 10 questões de português vai valer 15 pontos no total. Então, cada questão vale 1,5 ponto. Já em inglês, não. São 5 questões que valem 1 ponto. Ah, por causa disso eu vou esquecer inglês? Já não sei falar inglês mesmo? Não. Aí está um detalhe que eu não vi também ninguém falar isso. Tenha muito cuidado na hora da sua preparação. Aqui tem umas pegadinhas que eu vou passar esse detalhe e você vai ficar atento.
Essa questão aqui de pontuação eu vou falar depois no Excel, que é muito mais fácil do que ver aqui nesses números. Mas então tem português, inglês, matemáticas e atualidades do mercado financeiro. Isso compõe o conhecimento básico. Conhecimento específico da prova de TI é probabilidade estatística, conhecimentos bancários e tecnologia da informação, com 35 questões com um peso de 1,5 aqui. Então, o ouro está aqui. Mais da metade da prova está aqui, nesse item. É porque você vai trabalhar com TI, óbvio. Mas não é por causa disso que você vai ignorar os outros, eu vou te explicar mais tarde. O conjunto das provas, tá? O conteúdo programático está no anexo 3. Então, lá no anexo 3 você vai ver o que vai cair nesses itens. E eles não recomendam bibliografia, eles só falam os tópicos. Você vai ter que correr atrás da bibliografia, seja por meio de cursinhos ou outras fontes de materiais, tá? Aqui, pronto. Esse item 7.1.4 que é onde o bicho vai pegar. Então, serão eliminados candidatos que obtiverem nota, aproveitamento inferior a 50% da pontuação total das provas objetivas. Ou seja, juntou conhecimento básico com conhecimento específico, se a soma der menos de 50 pontos, você está eliminado. Ou seja, se você também tirar menos de 50% ou da prova de conhecimentos básicos ou da prova de conhecimentos específicos, você está eliminado. Então não dá para brincar com nenhuma das provas, não dá pra, tem que ser bom em tudo, né? E aí eu vou explicar como que a gente vai fazer isso. E o último que é matador, será eliminado ainda o candidato que obtiver nota 0 em qualquer das disciplinas. Cara, muito cuidado com isso aqui, porque você tem 5 questões de inglês, se você errar 5, você está fora. Aqui não é igual ao CESP, você não tem questão de anulação de pontos, mas aqui ele está pegando pesado nessa eliminação. Então, assim, você tem 5 questões de atualidades de mercado financeiro. Se você não souber, cara, você está fora do jogo. Você pode gabaritar, você pode ser o mito do mito que você está fora se você zerar uma disciplina. Então, aqui é muito cuidado nisso, tá? E aí, quem não foi eliminado, segue o jogo, tá? Critério de desempate, não interessa muito nesse momento. E aí ele fala que a segunda etapa, que é a redação, vai ser feita no mesmo dia e na mesma hora que a primeira etapa, que é a prova objetiva, ou seja, teremos menos tempo para a prova. Mas é um tempo bem razoável, então não precisa ficar estressado achando que não vai dar tempo de concluir. Só que vão ser as duas provas no mesmo dia. E só vai corrigir a redação de quem não foi eliminado dentro dos critérios. Tá? Passamos agora para o cargo de escriturário, que é o que tem mais vagas, né? Agente comercial, esse aqui é o geralzão. E tá para o Brasil inteiro. Então aqui é a mesma coisa, tá? São duas etapas, objetivo e redação, e aí ele divide aqui 70 questões, sendo que 25 questões para conhecimentos básicos e 45 questões para conhecimentos específicos, caráter eliminatório e classificatório. Vai totalizar 100 pontos. E aqui estão as matérias, mais ou menos bem parecido, né, com a outra. Português, inglês, matemática e atualidades. Segue aqui o conhecimento básico. Matemática financeira, conhecimentos bancários, conhecimentos de informática e vendas e negociação. São os itens que compõem esse edital. Porque você tem que entender que esse cargo, né, de escriturário, ele é o cara que ele, dentro do banco ele tem que gerar venda, ele tem que gerar lucro para o banco. Então você vai trabalhar com uma parte comercial, tá? Você vai vender produtos, de repente vender um título de capitalização, vender algum tipo de empréstimo. Então você tem que manjar dessa questão de vendas e negociação. Então, dentro de um edital normal, o que a gente vê que é bem diferente do que tem sido cobrado, por exemplo, nas provas recentes de Polícia Federal e tal. Essa questão de atualidades do mercado financeiro é algo específico aqui. Matemática financeira está caindo bastante em várias provas. Esse item de conhecimentos bancários é algo que realmente é meio novidade em relação a provas convencionais e vendas e negociação, porque nos outros cargos praticamente não existe isso. Então você vai ter que ter atenção com isso. Quem já está estudando, quem está na pegada, vai ver português, inglês, matemática e conhecimentos de informática já em outros cargos. Então, de repente, você que já está vindo de outra prova, já está com uma expertise maior nessa área. Então, você pode sim, na hora de formatar a sua alocação de tempo, diminuir um pouco. De repente, eu estou muito bem em português, tal, e aí eu vou falar isso mais para frente, tá? Então, isso é importante você entender.
Mesmo critério de eliminação, não pode tirar menos da metade do total, não pode tirar menos da metade de cada conjunto de prova e não pode zerar nenhuma disciplina. Cara, isso aqui eu acho que vai frustrar muita gente. Critério de desempate. E fala agora da redação. A redação vai ser um caráter eliminatório, ou seja, você pode tirar a nota máxima na redação que sua posição não vai mudar, a menos que alguém seja eliminado. Aí ele diz como é que é a estrutura da redação, é um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo. Então, foque nesse modelo de texto, tá? Vai buscar algum curso, vai buscar algum professor, vai buscar material, ou seja, vídeos até gratuitos que falem sobre texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo. A prova vai valer 100 pontos e vai ser eliminado quem tirar menos de 70, ou seja, você tem que tirar 70% numa prova de redação. Quem não está preparado pode levar um tombo aqui. Então, avalie como está o seu nível de redação e de repente aqui você vai ter que botar uma energia. Caneta com tinta preta. Então, eu não sei se os editais têm colocado isso. Eu não está especificando que a caneta tinta preta. Eu marquei um destaque aqui. E aí ele fala como é que vai ser a atribuição de nota zero, fugir do tema, papapá. Leia isso, você precisa entender exatamente isso. E vai ser eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 70 pontos. Está fora do jogo. Tchau. Não seja essa pessoa, por favor. Se você viu esse vídeo, não seja essa pessoa que foi eliminada em redação. Tá? Tome cuidado. A prova vai ter duração de 5 horas. Gente, 100 questões. Desculpa, são 70 questões. Com uma redação em 5 horas, dá tempo para fazer com tranquilidade, tá? Com tranquilidade. Eu gravei uma live já sobre isso. Posso disponibilizar alguns trechos. Eu não deixei salva porque foi algo realmente para quem estava ali ao vivo. Mas eu explico exatamente como que 5 horas, cara, quando você quebra isso, dá tempo de você ir ao banheiro, dá tempo de fazer muita coisa, tá? O que eu achei interessante, né, que se você chegar sem máscara, você tá fora, você não vai entrar, tá bom? Lembre-se disso. Aqui é importante você saber, tá? O Banco do Brasil, se você ainda não estudou, às vezes você não entende, o Banco do Brasil ele não é um regime estatutário como os servidores públicos, né? Ele trabalha no regime de CLT, né? Apesar de ser, vamos dizer assim, mais estável do que uma CLT normal, de uma empresa privada, tá? É mais difícil, vamos dizer assim, de ser demitido. Não é como uma empresa privada que a pessoa quer te demitir, ela te demite. Agora vamos para o sumo aqui, para os anexos. Então vamos lá. No anexo 1, ele é o quadro de unidade da federação. Então está aqui as unidades nos estados. As macro-regiões. Então o Acrezinho aqui tem só uma região, mas o Amazonas já tem duas. E a micro-região. Dentro do Acre, a gente tem essa região aqui toda, que são os municípios da micro-região 1, o local de prova Cruzeiro do Sul. O que tem? A tabela de opções de macro-região e tal, os municípios abrangidos e as cidades de realização das provas constam do anexo 1. Então a gente tem as opções, os municípios e as cidades de prova. Aproveitamento dos candidatos considerados classificados dar-se-á exclusivamente em vagas existentes em dependências localizadas nos municípios, naqueles municípios das micro-regiões de contratação discriminada no anexo 1. Então, me parece que você vai escolher a micro-região e o local de prova está linkado a isso. O candidato poderá realizar as provas em uma das cidades listadas no anexo 1 desse edital, devendo escolher a cidade de realização das provas no momento da inscrição. A cidade de realização das provas estará automaticamente vinculada à UF, macro-região e micro-região correspondente, conforme o anexo 1 desse edital. O candidato, ao optar por concorrer a determinada micro-região, estará automaticamente vinculado a ela para fins de realização de provas, de classificação, de contratação, de demais condições desse edital. Então, resolvi a minha dúvida. Por isso tem que ler, gente. Aqui, então, quando você escolhe a micro-região, você está vinculado a trabalhar nessas regiões e está vinculado a fazer a prova neste local. Ou seja, tem várias regiões, tem várias vagas aqui. Não caia na besteira de escolher uma região lá no Cafundó que você não vai assumir, tá? Ah, mas pode ser que se minha região muita gente vai escolher, tem pouca vaga e tal, vai ser mais difícil. Analise bem isso para não se decepcionar depois, tá? Eu escolheria uma região que eu trabalharia. Então, sou aqui de Brasília, eu escolheria alguma região aqui de Brasília,
porque também a gente não tem como saber como vai ser a nota de corte. Se de repente você escolhe o município vizinho e, cara, todo mundo pensou igual e de repente a nota de corte lá foi maior e você com a nota que tirou lá passaria na sua cidade, isso gera muita frustração. É complicado, é uma decisão que você vai ter que tomar e você vai ter que assumir a sua responsabilidade, né? Então, é difícil. Analise bem, estude bem a situação e faça realmente um lugar onde você trabalharia. Não vai nessa onda de querer achar um esqueminha, um jeito massa, porque você pode se frustrar. Cadê? Aqui é o tanto de região, são 94 regiões. E aqui é o anexo 2, que a gente passa para o quadro de vagas e cadastro reserva. Então, a pessoa que escolheu a microrregião 1 do Acre, que é do Acre, são 4 vagas de ampla concorrência, uma vaga para pessoas com deficiências e uma vaga para pretos, pardos, total de 6. E o cadastro reserva para 3 vagas. Essa é a regra do edital. Então procure seguir, veja a sua situação, sua cidade. Aqui a galera de Brasília, são 46 vagas para Brasília, de ampla concorrência. Para a área de TI já são bastante, olha só, 192. E é tudo para Brasília, então também é o maior número que tem de vagas para um lugar só. E nessas micro-regiões, se não me engano, tem um aqui de São Paulo que tem 60 e pouco. Ó, Minas, região 29, 64. Então, assim, tome sua decisão, pense bem e escolha um lugar que você ficaria feliz em trabalhar lá. Não tente adivinhar nota de corte, tá? Porque você pode se frustrar. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Então vamos lá para o conteúdo programático e já indo para o final e para realmente o sumo aqui dessa análise edital, porque agora eu vou passar uma estratégia para vocês. Então muita gente mandando mensagem assim, poxa, estou começando agora, para onde eu vou? E eu lembro quando eu comecei, realmente é muito difícil, você começa a dar para concurso, cara, é outra vida, é outro mundo, é um nível de competição diferente, então ninguém quer perder tempo hoje em dia. E meu propósito aqui é poupar tempo de vocês. Ainda mais que é uma prova que pega a galera de nível médio, então pode pegar muitas pessoas jovens, né? Garotada de 17, 18 anos, que já quer ali começar a trabalhar, ter sua grana própria e tal, e às vezes não sabe lidar com isso. De repente não foi para o caminho do vestibular, então às vezes não tem nem experiência de fazer um vestibular, então meu objetivo aqui é ler isso aqui e te passar uma orientação, avalie se faz sentido para você, se não fizer, se de repente você viu outra pessoa que fala outra coisa, cara, segue o seu coração, tá? Meu propósito aqui, eu vou seguir o que eu falaria para minha filha, para o meu filho, para algum parente, para algum amigo meu, se ele chegasse hoje na minha porta e falasse, cara, quero estudar para esse concurso, o que eu faço? Na internet a gente tem o prazer de fazer isso para várias pessoas ao mesmo tempo e às vezes a gente nem conhece. Então vamos lá. Aqui é o carinha da tecnologia. Aqui ele vai discriminar os tipos de matérias. Então você vai ter que saber lá o que você vai fazer aqui. Você vai pegar esse edital, por exemplo, compreensão de textos. Ele é um tópico de língua portuguesa. Então você vai ter que dedicar um tempo para estudar compreensão de textos. Então você tem que fatiar a língua portuguesa nesses tópicos. Porque às vezes você pode ficar muito preso, estou estudando português, e de repente você está pulando aqui o item 9, colocação pronomial dos pronomes oblíquos, átonos, próclise, mesóclise e ênclise. De repente você está pulando isso aqui. Então, dentro de língua portuguesa existem 9 tópicos. Você precisa saber desses 9 tópicos. Então, na sua programação, geralmente, se você for em um cursinho e tiver um material específico para esse concurso, ele já vai vir meio que na sequência, beleza. Mas se você for buscar por conta própria ou pegar outro tipo de material, lembre-se que você tem que estudar todos esses itens, tá bom? Por exemplo, língua inglesa tem um item, cara, conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos para a compreensão de texto. Porra, fudeu, eu não sei para onde a gente vai aqui. Então, vamos ver prova da Sesgran Hill. Como é que a Sesgran Hill cobra inglês? E ela cobra muito assim tradução da palavra, tipo, essa palavra significa isso. Ela cobra mais entendimento de um texto. Então, isso você vai ter que buscar em provas anteriores. E tem dificuldade com inglês? Não deixa de fora. Você precisa acertar pelo menos uma questão de qualquer disciplina, pelo menos uma.
Matemática, que parece ser uma matemática de ensino médio mesmo, mas às vezes a gente não estudou no ensino médio. Poxa, eu fiz meu ensino médio nas coxas, como é que eu faço? Vamos, busca material, vamos aprender a estudar. Aqui é diferente de estudar para uma prova de escola, tá? Prova de escola só quer avaliar se você sabe ou não. Então, se você estudar na véspera, beleza. Concurso, o jogo é outro. Ele não quer só saber se você sabe, mas quer saber se você é o melhor. Então, você tem que tirar um desempenho melhor do que as outras pessoas. Você tem que acumular um volume de conhecimento muito grande. Então, não dá para estudar de véspera. Tem que ser uma construção de conhecimento, tá? Então, o conhecimento se constrói dia após dia. Você vai botar um bloco em cima do outro, um bloco, um bloco, um bloco, um bloco, e você vai construir o seu castelo de conhecimento. Não é igual a gente fazia na escola, de pegar a véspera, matar ali, nem dormir direito e tal. Isso não funciona, tá? Conhecimento específico do carinha de TI, PE, né, probabilidade estatística. Então, mesma coisa, cara, pega cada item aqui e estude cada item. Então, representação tabular e gráfica. O que é representação tabular e gráfica? Para que serve representação tabular e gráfica? Como eu utilizo representação tabular e gráfica? São três perguntas básicas que você precisa entender. O que é população e amostra dentro de estatística? Para que serve a população e a amostra? Como que eu uso a população e a amostra? O que ela me diz? Variância e covariância. O que é variância? O que é covariância? Como que eu utilizo variância? Como que eu utilizo covariância? Qual a utilidade dela? Onde ela vai na fórmula? O que ela me indica? Né? A estatística tem isso. E aí você vai estudando, tenta ser sucinto, não tenta ser muito profundo, tipo assim, ó, eu vou dominar aqui esse item aqui, vou ser o rei desse item. Não, você precisa ter conhecimento amplo. Entre amplitude, né, e profundidade, eu escolheria amplitude. Saber um pouco de tudo é mais importante do que saber muito de pouco. Porque se você sabe muito de pouco, você vai ter que rezar para cair aquilo que você sabe. Então você primeiro faz um panorama. Aí sim, se até antes do dia da prova você já fez um panorama assim, tá legal, aí você vai aprofundando os conhecimentos. E aí sim você é assim que se faz uma preparação para concurso. E a parte de conhecimentos bancários e a parte de TI, que tá bem pesado. Eu falei com a galera de TI, tá bem amplo isso aqui, pegando vários tipos de grupos de informações, né? Tipo Java e outro tipo de código. Enfim, é o que tem para hoje a área de TI. Mesma coisa aqui para escriturário, né? O cargo geral. Então eu vou direto aqui, você vai seguir a mesma orientação. Então vamos lá, conhecimento bancário, sistema financeiro nacional. Qual que é a estrutura desse sistema financeiro? Como que funciona? Para que serve? Quais são os órgãos normativos do sistema financeiro nacional? O que fazem? Quais são as instituições supervisoras? Quais são as instituições executoras e operadoras? O que elas fazem? Como que elas funcionam? É esse tipo de pergunta que você tem que fazer para si e se você souber responder essa pergunta, você está preparado para 80% das questões. Os outros 20% você tira por dedução, tá? E assim vai. Bastante, aqui está bem pesado, ó, 21 itens. Às vezes você vê 23 itens, mas tem um itemzinho que vai dar um trabalho danado, tipo aqui, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu nunca li essa lei, mas de repente é um item, mas ele é grande, é muito extenso, então você vai ter que buscar uma eficiência, né? Você viu que lá atrás a gente via, por exemplo, o conceito de variância e covariância. Se eu jogar no Google agora, eu acho esse conceito e, entre aspas, vamos dizer assim, eu já aprendo. Agora, vou pegar uma lei aqui, cara, lei anticorrupção. Pode ser uma lei gigante. Então, você vai ter que saber ter uma certa, vamos dizer assim, estratégia para quando chegar nesse tipo de material, você realmente buscar aprender, não necessariamente pela lei, lendo a lei, sabe? Pode ser que se você comprar algum material, os professores, já como já sabem mais ou menos o que cai, eles já vão dar uma direção e pegar os principais pontos da lei. E aí sim, você vai ler a lei apenas quando você já terminar esse material mais resumido. Porque, cara, uma lei para pegar para ler é muito grande e às vezes é confusa para quem, especialmente para quem não tem habilidade. Então é legal você começar um estudo de lei por um material mais mastigado, vamos dizer assim, e depois parte para a lei mesmo, dar uma lida na lei e tal, para ver o que de repente, né, a forma como está escrito lá e tal.
Então, beleza, aqui é a parte, vendas e negociação, a galera aqui do marketing digital vai estar muito feliz, ó, noções de marketing digital, ética e conduta profissional, beleza. Isso aqui concluímos aqui nosso edital, aqui são os cronogramas, né? É o cronograma, aliás, com os eventos básicos e tudo mais, acompanhe isso aqui, fique de olho e vamos agora para uma estratégia, né? O que eu vou fazer? Eu comecei agora, me ajuda. Então, vamos lá. Espero que estejam vendo aqui minha planilha. Isso aqui, ó, nem mudei o nome aqui, ciclo TCU. Foi o ciclo que eu usei. É a ferramenta que eu uso, tá? Aqui em cima eu coloco o que eu chamo de ciclo de vida. Vai começar a estudar para concurso? Para e escreve tudo o que você faz no teu dia. Da hora que você acorda, da hora que você dorme. E aí, depois que você escrever tudo aqui, ó, academia, sei lá, trabalho, enfim, você vai escrever. Aí você vai achar, peraí, eu tenho esse tempo para estudar, aqui eu tenho esse tempo para estudar, aqui no sábado eu tenho a tarde inteira que eu fico sozinho, eu consigo estudar, domingo eu vou ir para missa, e aqui eu estudo à tarde. E aí você vai achando os pontos, aqui na sexta-noite eu vou estudar, entendeu? O ciclo da vida serve para isso. Aqui o meu nem lembro, eu devo ter apagado, mas eu tenho sim um. Cadê? Eu fiz um no começo, devo ter apagado aqui. Então aqui você vai escrever para você achar seu tempo. Com certeza você vai ter aí no mínimo 2 horas para estudar durante a semana se você trabalha. 2 horas pós-edital é pouco, mas se é o que você tem, comece com 2 horas e compense no final de semana, né? No final de semana você vai ter que mandar aí 5, 6 horas para você poder ter uma média aí. Se você faz 5 aqui, dá 10, com 10 dá 20. O ideal, assim, não tem número ideal de horas, tá? O ideal é o máximo que você dá conta. Então, se você der conta de 20, vai com 20. Então vamos lá. O ciclo, aí eu vou montar esse ciclo. Como é que eu montei esse ciclo? Lembra que lá atrás a gente pegou as questões, número de questões e os pesos. Aí eu faço a multiplicação. Então 10 vezes 1,5, 15. Aqui, ó, o meu total é 100. Joguei aqui embaixo também a dissertação, que vale 100, mas ela é um caráter eliminatório. Então a estratégia vai ser uma estratégia à parte. Por quê? Porque dissertação, provavelmente o tema da dissertação você vai matar de alguma coisa aqui. Então, se eu estudo português, inglês, matemática, atualidades, matemática financeira, conhecimento bancário, informática e vendas, eu tenho certeza que eu estou cobrindo o tema da redação. Eu preciso dedicar um tempo, sim, para praticar a redação e estudar a redação. Então, eu vou montar o ciclo. Se você achar que é interessante acrescentar na semana, no seu ciclo, um período para redação, você acrescenta. Esse aqui eu vou fazer um referencial para você entender aqui como é que monta isso aqui. E na minha página do Instagram tem lá como que se monta um ciclo, o que é um ciclo de estudos. Basicamente, para você chegou agora, não sabe o que é uma maneira de você organizar as matérias para você estar sempre girando, sempre com a matéria fresca na cabeça. Então você vai estudar no máximo 1 hora e meia, 2 horas por matéria, já troca de matéria, e essa é a sua sequência, independentemente de qual dia da semana. Então esquece aquele cronograma, aquela grade horária da escola, lembra? Segunda-feira de manhã, português. Aí vem 2 matérias de português, depois vem história. Por quê? Porque se na segunda der um pau na minha vida e vai acontecer algum problema em algum momento, e eu não estudei segunda, aí eu pulei toda aquela matéria, no ciclo não. Se a primeira matéria do meu ciclo é português, não interessa se eu vou começar agora ou se eu vou começar amanhã. Quando eu começar, vai ser por português. E eu vou dedicar X tempo para português. Quando eu acabar português, não interessa o dia, eu vou para a próxima matéria. Óbvio que tem que ser pelo menos uma vez por semana, você tem que matar esse ciclo, senão você começa a ficar muito tempo sem ver as matérias, tá? Resumo do resumo aqui. Então, depois que eu faço aqui, eu jogo para o percentual. E eu jogo isso aqui, eu fiz um ciclo de 16 horas, ou seja, se você estudar 16 horas na semana, que eu acho que é pouco, você vai ver vai passar por todas as matérias pelo menos uma vez por semana. Você pode fazer ciclos maiores, tá, ou menores, mas eu boto 16 que eu acho que você consegue de segunda a sexta girar pelo menos uma vez no nível com mais ritmo, né? E se você está apertado de tempo, você consegue de segunda a sábado fazer 16 horas. E aí domingo você recomeça o ciclo, ou seja, você vai ver mais de uma vez o ciclo.
Mas aqui, não quero 16, quero um de 24 horas. Aí ele vai mudar. Eu tô com o mouse aqui. Ele vai mudar aqui, ó, a proporção. Mas eu acho que um de 16 fica legal, fica bem redondo. Aí aqui eu calculei a proporção, ou seja, o que é essa proporção? Dentro de um período de 16 horas, que eu vou rodar essas matérias, eu preciso ver português 2 horas e 24. Porque 2 horas e 24 minutos corresponde a 15% de 16 horas. Já está aprendendo até matemática, tá? Inglês, eu vou ver 48 minutos. Por que 48 minutos? Ele é 5% de 16 horas. Beleza, mas eu não gosto de número quebradinho assim. Aí eu gosto de arredondar. E aí eu aproveito esse momento de arredondar para aplicar aqui o que eu já sei sobre a matéria. Ou o que eu tenho de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu não estudo por matemática há um certo tempo, mas poxa, eu sou bom de matemática. Então, eu vou lá e reduzo o tempo de matemática. Então, cadê a matemática? 1 hora e 12. Ah, cara, eu sou bom de matemática. Vou arredondar para uma, só para ficar bonito. Já em inglês eu não sou muito bom. Então, os 12 minutos que sobrou aqui eu jogo para inglês. Isso aqui é fixo? Não. Cara, a cada 15 dias, a prova vai ser em setembro. A cada 15 dias, um mês, você pode fazer um simulado e ver o seu nível de desempenho. E de repente você evoluiu muito bem. Vamos pegar aqui, você não sabia nada de vendas e negociação. Eu botei 3 horas e meia porque é uma matéria pesada. Só que em um mês de estudo, em um mês você vai rodar esse ciclo aí pelo menos umas 5, 6, 7, 8 vezes, tá? E aí nessas rodadas de ciclo, ou seja, cada ciclo você estudou 3 horas e meia, se você rodou ele 8 vezes, você estudou mais de 24 horas essa matéria, dentro de um mês. Aí você faz uma prova, você vai fazer questões. Nessas questões você vê que você percebe que seu nível de acerto está 80%. E aqui, em informática, você estudou ao mesmo tempo. Só que por alguma razão a matéria é complicada, você tem dificuldade, por alguma razão você está com 60%. O que você vai fazer? No próximo, você pode chegar e falar: poxa, eu preciso melhorar minha informática. E aqui eu estou bem. Então, na próxima vez que você fizer um ciclo, você pode vir aqui: não, poxa, eu vou aumentar a informática para 4 horas e vou tirar 30 minutos aqui de vendas e negociação. Então, você pode vir, aí vem aqui, bota 4 horas e vem nesse aqui e bota 3. E aí você vai equalizando baseado no seu desempenho. Então, de tempo em tempo, de repente aí a cada 15 dias ou a cada 15 dias você vai rodar 2, 3 vezes, né? Talvez a cada mês você dá uma ajustada. Então aqui eu estou pegando uma pessoa que começou do zero, então eu não tenho ainda informação das aptidões, das dificuldades dela. Então por isso que eu fiz esse meio padrão aqui. Então, o que esse ciclo funciona? Eu tentei fazer ele redondinho, mas ficou uma bosta. Por quê? Porque eu não consegui separar as matérias. Então, tá vendo? Português tá um blocão de 2 horas e meia. Só que, porra, tu vai pegar 2 horas e meia de português, é muito chato. Tem gente que gosta de fazer isso. Eu prefiro fatiar em duas parcelas, uma de 1 hora e meia e uma de 1 hora. Aí é uma preferência minha. E aí eu jogo lá do outro lado. Aí eu vou explicar. Você vai começar, então, se eu quero fatiar, eu vou começar aqui com 1 hora e meia, por exemplo. Aí eu geralmente não boto inglês perto de português, porque é meio que linguagem, então tipo, é muito parecido. Eu gosto de jogar um exatas. Então eu tentei montar isso aqui e não consegui. Aí eu vou explicar como é que eu faço. Então vamos lá. Aqui tá bonitinho, coloridinho e tal. Você vai começar aqui, começar a estudar hoje, Léo, Hugo. Como que eu faço? Você vai começar aqui, ó. Se você seguir essa distribuição que eu fiz. Você vai começar, por exemplo, com vendas e negociação. Ah, qual o problema? Não, de repente, mas eu acho difícil essa matéria. Por isso que o ciclo é importante, porque quando você acha uma matéria difícil ou não tem muito prazer, você logo dá um jeito de fugir. E aqui não, você vai ter que fazer essa matéria antes de passar para essa. Ah, mas eu adoro estudar inglês, mas você só vai estudar inglês 1 hora por dia, 1 hora por ciclo. Você vai ter que passar por todas elas. Como que eu passo? Primeiro, eu começo aqui, venda e negociação. Eu estudei 1 hora e meia, que é um tempo legal de estudo para você pegar ritmo e tal. Pá, deu 1 hora e meia. Pausa, descanso, pá, vai beber uma água, levanta e tal.
parte para a próxima matéria, atualidades do mercado financeiro. É 1 hora. De repente terminei aqui e já deu o dia, acabou o dia, vou recomeçar amanhã. Amanhã eu começo de onde eu parei, conhecimentos bancários, 1 hora e meia. Cara, estudei 1 hora de conhecimentos bancários, deu um pepino aqui, tive que parar. No outro dia, onde eu continuo, eu tenho 30 minutos para cumprir. Então essa lógica para mim faz muito sentido. E outra que você vai estar sempre vendo essas matérias. A cada 16 horas você volta para cá. Então, pá, estudei conhecimentos bancários. Para onde eu vou? Para a informática. Como a informática está muito grande aqui, eu deixei esse blocão de 2 horas. Se você achar conveniente quebrar em 2 blocos de 1 hora, de repente joga um para cá, você é livre. Ó, você pode fazer isso. Vou mesclar aqui e jogo para cá. Dá uma quebrada, estuda um pouco de informática, vai para conhecimento bancário, ou na verdade até inverte para dar uma folga. Você pode fazer isso, o ciclo é teu. Você vai fazer o ciclo do jeito que você ficar mais feliz e que você render mais. A mesma coisa para vendas e negociação. Você pode achar que, poxa, 2 horas é maçante. Tem gente que gosta, tem gente que vai pegando ritmo, tem gente que não gosta. Então, você testa, vê o jeito que você vai ficar mais feliz. Você pode vir aqui, quebra vendas e negociação, bota aqui 1 hora. Bota aqui 1 hora e sei lá, vamos, pega aqui matemática, deixa eu ver. Tem que achar aqui um ponto para ele ficar longe, né? Pode aqui, ó, matemática. Pronto. Pode fazer assim, ó. Veja, ó, deu uma adaptada. Então, eu vou ver informática, aí eu vou estudar 1 hora e meia de uma matéria, mais 1 hora de outra, até ver informática de novo. Ah, tá muito perto. Então a gente faz assim. Eu gosto de dar uma equalizada, por isso que esse formato aqui para mim é mais legal de trabalhar. Que aí eu vou visualmente eu consigo ver a distribuição deles, fica fácil. Como que funciona? Primeira matéria, essa aqui. Eu não consigo. Deixa eu inserir aqui uma figura, porque às vezes a galera faz umas perguntas que comecei aqui, vou seguindo na sequência. Comecei aqui, vou para informática, vou para conhecimentos bancários. Depois, para onde eu vou? Depois de conhecimentos bancários, eu vou lá para atualidades e mercado financeiro. Isso aqui é por dia? Não, isso aqui é só uma sequência, cara. Não é por dia. Não é dia 1, dia 2, dia 3. Pode coincidir, se você estudar 4 horas vai coincidir, mas dificilmente você vai ficar certinho assim. Às vezes até você até acaba quebrando aqui o dia no meio de um estudo. Mas é uma sequência. Primeiro esse, depois esse, depois esse. Depois aqui, depois português, depois informática, depois matemática. E assim você garante que você vai estudar as matérias sempre. Vai estar sempre fresco na sua mente. Vai estar sempre. E isso dá mais concentração, porque imagina ficar 3 horas na mesma matéria, cansa. Teu cérebro fica exausto. E aí talvez as últimas 1 hora e meia ali você já está meio cansado, nem aproveita tanto. Assim não, você vai estudar 1 hora e vai parar, vai fazer outra coisa, vai descansar ali, 5 minutinhos, volta para outra matéria. Quando você vem para outra matéria, você já vem mais focado. Funcionou muito para mim e eu espero que você tenha sucesso. E qualquer dúvida, manda lá no Instagram, Hugo Leonardo VG, a gente está lá para tirar dúvidas. Então esse é um ciclo, se eu começasse agora, não estudei nada, não sei nada de nada, vou começar a estudar, eu montaria um ciclo mais ou menos assim. E com o tempo eu vou fazer exercício, sempre fazendo exercícios, para ver o meu grau de fixação dessas matérias, tá? Beleza? Onde que eu vou fazer exercício? Tem sites, que concurso, Tec Concursos, acho que ainda tem um Super Provas que foi o que eu usei. Acha lá, vê lá neles quais que vão ter as melhores ofertas para você e o importante é você filtrar por banca Sesgran Rio e questões de múltipla escolha. O que é múltipla escolha? De escolher uma entre A, B, C, D e E. Cadê minha mão? Tá aqui. Esse é o padrão da banca, então é legal você tentar jogar o mesmo jogo, a mesma linguagem deles, tá bom? Então, estratégia. Cara, só de você ter um ciclo
de estudos, para mim já é um puta avanço, porque a galera realmente peca muito nisso, especialmente quem está iniciando. Lê o material, sonda o material, depois lê, né? Vai dar uma olhada para entender mais ou menos do que se trata, depois lê, buscando as palavras-chave, os conceitos, para que serve e como funciona cada item do edital. Depois disso, você vai fazer seu material de resumo. Independente de qual material que seja, faça à mão, com várias cores, o mais esdrúxulo possível para o seu cérebro gravar aquilo. Depois que você fizer o material de revisão, você vai para a fase de fazer exercícios. Então você vai fazer exercícios logo quando concluir aquele tópico, e você vai fazer exercícios mais à frente sem ter estudado aquele tópico, né? É como se fosse um exercício de revisão, né? E ali você vai ver qual é o seu grau de fixação. Planilha, anote todo o seu desempenho. O maior erro das pessoas é isso, elas não anotam o desempenho delas. Por quê? Porque se você está muito bom num tópico, você pode deixar ele um pouco meio de lado, ficar mais revisando e vai trabalhar o tópico que você está mais fraco. Lembra que o edital, quando você pega um edital aqui, matemática financeira, existe um monte de coisa dentro de matemática financeira. Então, de repente, você sabe o que é fluxo de caixa, mas você pode estar apanhando em sistemas de amortização. Então é importante quando você for fazer questões, se puder filtrar questões sobre fluxo de caixa, diagramas de fluxo de caixa, e ver seu desempenho. Caraca, aqui eu estou gabaritando, velho. Eu sou o bichão do fluxo de caixa. Só que eu estou apanhando em sistema de amortização. Então, quando chegar a hora de estudar matemática financeira, eu vou dar um enfoque no meu ponto fraco. O estudo para concurso é sempre elevando a régua do que está fraco, de forma que você tenha um conjunto de matérias ali com um desempenho satisfatório. Por quê? Porque tu não sabe o que vai cair na prova. Então tu não pode deixar, de repente você estuda tudo, só que você está apanhando no último tópico e cai de 5 questões, cai 3 disso aqui. Você não sabe. E aí tudo isso aqui foi pro lixo. Você perdeu. Então você tem que. Por isso que eu falei. Equalize, 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 equalize. Vá subindo tudo. É melhor ter amplitude do que ter profundidade. Tá bom? E agora, passando para o ciclo do escriturário da área de TI, a gente vai montar aqui da mesma maneira que a gente fez. A gente vai montar colocar as questões, peso subtotal, né? A multiplicação aqui. E sabendo que informática vai ter um peso absurdo, 52% da prova. E aí, da mesma maneira, ciclo de 16 horas. Essas são as proporções, né, de tempo para fechar esse ciclo de 16 horas. E aqui a gente vai ajustando. Perceba que informática vai demandar metade do tempo. Claro, se você perceber que você já está bem em informática, você pode diminuir. Mas eu sei que informática é pesado, então você vai lá e faz a sua adaptação de acordo com o que você acreditar. Português 2 horas, inglês 1. Então aqui está bem parecido. O bicho pega aqui a informática. E assim foi a sugestão que eu deixo para vocês, tá? Informática é bem pesado, né? É a matéria principal desse cargo. Então ele vai ficar sempre grandes blocos de 2 horas, não dá muito para fatiar. Matemática, e aí vem as outras matérias aqui de forma distribuída. Claro, você pode fazer da forma que você achar mais produtiva, tá bom? E agora passando para as fases, né? Quantas semanas a gente tem até a prova, né? E aqui passando para o cronograma até o dia da prova, começando amanhã, segunda-feira, 28 de junho, até a prova, que é em 26 de setembro, serão 13 semanas. E olha só, é muito tempo, dá tempo de se preparar. Eu botei uma média aqui de 3 horas dia, a gente tem 267 horas. Se a média for de 4 horas, 356 horas. É muito tempo para uma preparação. Então, se você está começando agora, dá tempo de você pegar ritmo e ter realmente chegar com uma condição de competitividade altíssima nessa prova, viu? Então não perca tempo, segue aí seus estudos aí, pega firme. E acho que é isso, galera. Cara, falei demais aqui, vai dar quase 1 hora, né? Poxa, dá trabalho para fazer isso aqui, então deixe sua curtida, bota um comentário, manda um alô lá no Instagram também. Me segue nas redes sociais. Eu tenho também um programa de mentoria
Eu tô nesse momento tá em lista de espera, eu tô me organizando para poder soltar ele. Então vai ter o link aqui na descrição para participar do programa de mentoria e tudo mais, onde a gente vai ter esse contato melhor. Você vai fazer teu ciclo de estudos, eu vou avaliar, então eu vou te ensinar a ter a independência que um concurseiro precisa ter. Eu não vou ser só babá, eu vou te ensinar, você vai sair do programa de mentoria sabendo exatamente como estudar para qualquer concurso da sua vida, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui, vou botar minha cara grandona. Então, galera, concluindo aqui esse vídeo, detalhadíssimo, não só análise do edital, mas uma estratégia para quem está começando agora e está perdido. Eu agradeço a presença de vocês aqui, ter assistido esse vídeo até agora. Ficou um vídeo grande, mas eu acredito que um vídeo muito compacto, com muita informação. Você vai ter que anotar aí, pausar para anotar as coisas. E é que realmente a entrega é muito grande. Eu espero que você evolua muito com isso aqui, com essa informação, que você passe para outro nível na sua preparação e que realmente aprenda a estudar, aprenda a ser um concurseiro e tenha sucesso nos seus projetos. Esse é meu desejo. Conte comigo, me siga nas minhas redes sociais, Instagram, é Hugo Leonardo VG. Aqui no YouTube também vai ter vídeo com análises de editais e tal, e essas estratégias, pontapé inicial e muito mais. Conta comigo, tamo junto e rumo ao topo. Um abraço, valeu!